Vamos compartilhar a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 6 e verso 66. Amém? Quem está com a Bíblia, leia na Bíblia. Quem não tiver, leia no Data Show. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo, ou de seguir Jesus. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, assim como as crianças vão aprender da Tua palavra lá na sala delas, nós também vamos meditar na Tua palavra aqui, Senhor. Use a minha vida com poder e autoridade, com graça, para que o que seja ministrado nessa noite não seja algo da minha mente, do meu coração, mas seja do Senhor, para os corações dos Teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando a gente vai ler algumas coisas, alguns autores, né? Ou quando você vai ouvir uma palestra de algum homem intelectual, inteligente e tal, ou um professor, você sempre vai ouvir o seguinte, olha, porque Platão dizia, certo? Porque Sócrates costumava dizer isso, porque Pascal costumava dizer isso, porque C.S. Lewis gostava de dizer aquilo, porque Dostoiévski pensava assim, porque João Calvino, porque Lutero, e aí nós sempre citamos outras pessoas para firmar o nosso pensamento. Nós temos uma ideia, nós temos um pensamento, uma convicção, mas nós fazemos questão de firmar o nosso pensamento com o pensamento de um outro homem que é mais inteligente, mais sábio e que conseguiu ir mais longe do que eu. Então a gente sempre cita alguém para validar o nosso pensamento. Acontece muitas vezes do casal estar brigando lá, é porque você não ouviu o pastor falar lá no culto? Né? Para usar o que o pastor falou. Porque se só ela falar, ou só ele falar, parece que não tem poder. Mas se falar que o pastor falou, aí já é um acréscimo a mais. Porque você não lê a Bíblia, né? Você não lê a Bíblia. Porque a Bíblia não fala isso. Não é isso que a Bíblia ensina. E a gente fica citando essas coisas. Ou vemos lá uma frase bonita no Instagram, no Facebook e tal, repartimos, cortamos a frase e tal, postamos a frase. Aí sempre está lá um nomezinho de quem disse a frase. E os rabinos, na época de Jesus, eles também faziam muito isso. Eles, quando iam falar alguma coisa, eles citavam um outro grande mestre, para validar o que eles estavam ensinando. Ou então eles diziam que era o Antigo Testamento que dizia, porque o profeta Isaías falava isso, para validar. Porque o profeta Jeremias dizia isso. Porque Moisés ensinou aquilo. Aí vem Jesus. E Jesus fica diante daqueles monte de intelectuais. Jesus era uma pessoa jovem, ali entre seus 30 e 33 anos, então era uma pessoa jovem. E aí, de repente, Jesus está no meio daqueles intelectuais de 60, 70 anos, barbudo, barba branca, que leram muito durante a vida. E esses homens, quando eles iam ensinar alguma coisa, por mais velhos que eles fossem, eles sempre citavam algum pensador que na visão deles era superior a eles, para validar o pensamento. Aí vem Jesus, e Jesus diz o seguinte, eu digo. Jesus não cita ninguém, Ele diz, porque Ele é a palavra, porque Ele é a verdade, porque Ele é a vida, porque Ele é Deus, porque todos esses grandes pensadores foram criados por Ele. Toda essa inteligência que esses pensadores têm, foi Ele quem deu.
todas as habilidades, os talentos dos pintores, dos escultores, dos escritores e de tudores que tiver, foi ele que deu. Então ele não precisa ficar dizendo, olha, porque fulano, não, eu digo. E aí os rabinos ficavam furiosos com Jesus, porque achavam ele prepotente. Onde já se viu um rapaz desse ficar dizendo que ele diz? Quem é ele para dizer que ele diz? Ele tem que citar alguém mais inteligente do que ele tem que citar alguém mais superior do que ele. E eles olhavam para Jesus e não viam que Jesus era Deus. Que as palavras que saíam da boca de Jesus eram palavras de verdade, eram palavras de vida, eram palavras de cura, eram palavras de restauração, eram palavras de extrema importância para qualquer ser humano. Então um dia Jesus, ele faz um discurso, e ele pega pesado nesse discurso, e ele faz algumas afirmações bem complicadas aos olhos desses grandes intelectuais da época. Inclusive aos olhos dos discípulos, a ponto dos discípulos dizerem assim, olha, até aqui eu acompanhei Jesus, mas daqui em diante não dá mais não, eu estou fora, eu não vou mais seguir Jesus. Olha, para mim hoje o que Jesus falou é o cúmulo do absurdo, eu não quero mais seguir ele. Não dá para seguir Jesus desse jeito. E aí, a Bíblia diz, nós lemos aqui, acabei de ler no início aqui, que as pessoas iam saindo. Olha só, no capítulo 6 e verso 66 diz, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Muitos discípulos param de seguir Jesus quando ele começa a dizer algumas coisas que não nos agradam. Às vezes nós mesmos paramos de seguir a Jesus quando nós começamos a aprender, a entender algumas coisas que Jesus ensinou que não agrada a gente. Fala, eu não concordo muito com isso aqui não. Então Jesus, ele diz o seguinte para os 12 discípulos: vocês também não querem ir embora? Vocês também não desanimaram? Vocês também não querem parar de me seguir? Isso demonstra uma segurança muito forte em Jesus. Ele é aquele que diz, eu digo. E outra coisa, você também não quer ir? Isso mostra que Jesus não precisa de mim, de você, para fazer a obra dele. Jesus não precisa de mim e de você. Quem precisa de Jesus somos nós. Quem precisa da atenção de Jesus é nós. Quem precisa do cuidado de Jesus é a gente. É nós que sem Jesus estamos em maus lençóis. É nós. Então, um dos discípulos, chamado Pedro, responde a essa pergunta de Jesus. Jesus diz, vocês também não querem ir embora? Então Pedro se levanta e diz, Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Para onde a gente vai? Eu conheci Jesus, eu conheci aquele que diz que Ele é a palavra de vida eterna, que Ele é o Filho de Deus. Eu vou para onde? Eu vou para a filosofia, eu vou para os filósofos gregos, eu vou para Platão, para Aristóteles, para Sócrates, eu vou para eles, eu vou para o espiritismo, eu vou para a macumbaria, eu vou ficar em casa assistindo Faustão, que inclusive acabou também. Eu vou para onde? Eu vou para onde, Senhor? Para onde que eu vou? Eu vou para a igreja católica? Não tem para onde ir, Senhor. Tudo que eu quero é o Senhor.
Tudo que eu quero é estar próximo de Ti, Jesus. Eu olho para todos os lados, e eu não me interesso por nada disso. Eu não me interesso por nenhum desses projetos de vida. Eu não me interesso por nenhuma dessas oportunidades. Eu vou adorar o quê? Baal? Maloque? Eu vou deixar de seguir Jesus para ir para onde? Para ficar em casa? Senhor, para onde iremos? Para onde iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. E uma vez que nós conhecemos esse Deus, que tem palavra de vida eterna, o nosso coração é conquistado por Ele, e nós não conseguimos ver outra possibilidade, a não ser segui-lo até o último dia da nossa vida. Que é o que os 12 discípulos fizeram. Com exceção, claro, de Judas. Mas Matias entrou no lugar de Judas. E às vezes nós vamos para a igreja, conhecemos esse Jesus que tem palavras de vida eterna, mas não cremos na palavra de Jesus. Nós não cremos que Jesus é poderoso o suficiente para cuidar de nós. Você não crê que Jesus é poderoso o suficiente para cuidar de você, para dar a sabedoria necessária para que você tome as decisões certas, na hora certas, nos momentos mais desafiadores da sua vida. Nós não cremos. Aí nós vamos para outros lugares buscar uma resposta. Irmãos, deixa eu tomar uma água aqui. Você sabe que no mundo hoje, o tipo de livro mais vendido é sobre autoajuda. São as pessoas querendo se encontrar. Então tem lá um empresário que ganhou milhões, tal, aí ele dá uma autoajuda para você, para te motivar, para ganhar milhões também. Aí tem lá um psiquiatra também, aí tem psicólogo, aí tem os coaches que os psicólogos odeiam. E aí fica lá te motivando e tal. Todas essas áreas, elas têm muita importância. Assim como um professor de matemática tem muita importância. Um professor de história, assim como um advogado tem muita importância. Um médico tem muita importância. Um mecânico, principalmente quando o carro quebra na pista, aí você descobre a importância de um mecânico, de ter feito a revisão. Só que há um detalhe importante para todos nós. Nenhum deles pregam a palavra de vida eterna. Só os seguidores de Jesus. Nenhuma dessas profissões tem como objetivo pregar a palavra de vida eterna. Nenhuma dessas profissões. O professor de matemática, de história, o advogado, o mecânico, o engenheiro, o médico, nenhum desses. Apenas os seguidores de Jesus que experimentam a palavra de vida eterna, agora eles pregam para o outro a palavra de vida eterna. É o que Pedro diz. Tu tens a palavra de vida eterna. E aí no verso 69, Pedro diz algo ainda mais importante. Nós cremos. Não é uma coisa da boca para fora. Não é uma coisa assim superficial. O coração de Pedro, de fato, crê completamente no que Jesus ensina. Pedro crê completamente nos ensinamentos de Jesus. Tanto é que depois que Jesus morre, cerca de 50, 60 anos depois que Jesus morre, Pedro, lá em Roma, ele vê a sua própria esposa sendo crucificada por ser seguidora de Jesus. E logo em seguida, os soldados pegam Pedro,
colocam ele na cruz para ser crucificado também, depois de apanhar, de levar chicotada, ser humilhado. Pedro na cruz, e ele faz um pedido para os soldados, ele diz aos soldados: por favor, não me coloquem na cruz como o meu mestre morreu, eu não sou digno, coloquem a cruz de ponta cabeça. E Pedro é crucificado e morto de ponta cabeça numa cruz, porque a fé de Pedro não era uma fé de boca para fora, mas ele cria de todo o coração que Jesus tinha a palavra de vida eterna. Jesus tinha a palavra de vida eterna. E às vezes nós não cremos nisso. Ouvimos, mas não cremos. Quando o problema vem, a nossa fé foge. Nós temos muita fé quando a nossa vida está boa. Quando a nossa vida está boa, a gente tem uma fé que, meu Deus do céu. Inclusive, a gente condena o outro porque não tem fé. Mas quando o problema vem na sua vida de maneira real, é o momento de você mostrar para Deus se você realmente confia nele, se você descansa nele, se você deposita a sua confiança nesse Deus. De outro modo, irmãos, nós jamais desfrutaremos de uma experiência sincera com o nosso Senhor Jesus. Aqui entra um detalhe importante, que eu quero que você pense comigo agora. Qual é a principal missão de Jesus aqui na terra? Qual é a principal missão de Jesus aqui na terra? Perdoar. Entregar perdão. Jesus veio para perdoar. Nós que somos pecadores. Essa é a principal missão de Jesus aqui nessa terra. Então, nós como cristãos temos o dever de levar essa palavra de vida eterna para outros corações que estão desesperados, desanimados, frustrados, com vontade de se matar, não querem viver mais, não querem mais sair do quarto e tantas outras coisas que nós sabemos. Gente que está sendo escravizada por algum vício. É a nossa função como discípulos de Jesus levar a palavra de vida eterna para esses corações. Quantas pessoas machucadas, quantas pessoas feridas, foram feridas pelo Pai durante a vida toda, ouvindo palavras pesadas do Pai. Hoje é dia dos pais. Feliz dia dos pais, inclusive. Né? Feliz dia dos pais, irmãos. Deus abençoe vocês, tá? Mas voltando aqui agora, nós precisamos entender que muitas pessoas tiveram experiências terríveis com os pais. Tiveram experiências terríveis com as mães. Tiveram experiências terríveis no trabalho. E essas pessoas estão aí, andando por aí, às vezes com um sorriso no rosto, mas com o coração totalmente quebrado. E nós, como cristãos, precisamos primeiro fazer o que Pedro fez, crer nessa palavra de vida eterna, pegar essa palavra primeiro para nós, desfrutar dessa bênção maravilhosa e descansar em Jesus. Colocar as nossas dores, as nossas aflições, a nossa família, os nossos sonhos, os nossos projetos aos pés da cruz. Nós precisamos fazer isso. No entanto, não podemos guardar para nós. É muito complicado quando um cristão desfruta disso e ele guarda só para ele. É muito complicado. Como eu disse para vocês, um dos discípulos, chamado Simão Zelote, um dos 12 discípulos, ele vai pregar o Evangelho na Inglaterra, cerca de 40 anos depois da morte de Jesus. Ele sai do comodismo lá do país de Israel, lá, e ele vai lá para um outro lugar distante, pregar o Evangelho. Por quê?
porque ele crê nessa palavra, e ele quer que aquelas pessoas que moram lá sejam alcançadas pelo Evangelho, sejam alcançadas por essa palavra de vida eterna. Se não fosse importante para Simão, se ele não cresce nisso de verdade, Simão jamais levantaria da cadeira. Então você precisa olhar ao seu redor, as pessoas que Deus tem colocado ao seu redor, e você precisa ser uma testemunha viva para essas pessoas, de que Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus, e Ele pode transformar a sua vida. Nós precisamos passar isso para as pessoas, e desfrutar desse relacionamento sincero com o Senhor. Irmãos, lá em Atos capítulo 8 e verso 33, deixa eu ver se eu acho o Atos aqui. Atos 8 e verso 36. Atos 8, 36. Existe um jovem chamado Filipe, e ele faz isso. Ele ouviu essa palavra de vida eterna, e ele vai para uma outra cidade pregar essa palavra de vida eterna. Então, no caminho, Filipe encontra um homem muito importante, um homem de alta classe social, e Filipe começa a ensinar o evangelho para esse homem. E olha só o que acontece aqui. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor. Não, verso 36, desculpa, eu estava lendo o verso 34 aqui. Verso 36. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água, que me impede de ser batizado. Uma coisa importante aqui, que eu quero que você pense comigo, que é o seguinte: às vezes nós ouvimos a palavra do Senhor, ouvimos a pregação do Evangelho, ouvimos sobre Jesus, cremos, ou pelo menos dizemos que cremos, mas demoramos uma eternidade para tomar uma decisão a respeito de Jesus. Jesus, ele dá o exemplo do que o cristão deve fazer: se batizar. Jesus mesmo, ele vai até João Batista e ele pede para que João Batista batize ele. Depois os discípulos são batizados. Aí entra um detalhe importante: os discípulos começam a batizar outras pessoas. E nós vamos para a igreja 1 ano, 2 anos, 3 anos, e pensamos assim: nossa, mas será que eu batizo? Será que eu batizo? Será que eu tomo essa decisão? Como que eu faço? Não sei, acho que é muita responsabilidade. E de fato é. São pessoas que estão diante de Deus, estão diante de Jesus e não conseguem tomar uma decisão por Jesus. Não conseguem tomar uma decisão por esse Deus, não conseguem enxergar que Ele de fato é o Filho de Deus e que Ele tem a palavra de vida eterna. São pessoas que são como aqueles intelectuais, velhões, barbudões, que achavam que eram os caras e que olhavam para Jesus e não acreditavam em Jesus de verdade. Mas que nós possamos seguir o exemplo de Pedro, que nós possamos seguir o exemplo desse eunuco, que a Bíblia diz que Filipe evangelizou. Olha que interessante, no verso 36, prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha, aqui há água, que me impede de ser batizado. O eunuco teve uma conversa rápida ali com Filipe. Filipe explicou para ele ali algumas coisinhas e tal. Ele entendeu e ele falou: Filipe, eu quero ser batizado, onde a gente pode batizar? Aí eles andaram mais um pouquinho, viram ali um lugar que tinha água, e ele falou: ô Filipe, dá para a gente batizar agora? Quero batizar agora. Eu quero batizar, eu quero confessar Jesus como o meu Senhor e Salvador. Então, olha só a resposta de Filipe,
no verso 37. Disse Filipe: você pode batizar, se crê de todo o coração. Você pode batizar, se crê de todo o coração. E eu vou dizer uma coisa para você: toda pessoa que batiza, ela chega a essa mesma reflexão do Pedro. Ele fala: para onde que eu vou? Para onde que eu vou? É Jesus. E fora de Jesus eu não encontro mais nada. Para onde que eu vou? Qual outra religião que eu vou? Como que eu vou? Aonde que eu vou depositar a minha fé? Em qual Deus que eu vou depositar a minha fé? E aí, esse cristão, ele chega à conclusão que não existe outra possibilidade a não ser Cristo. A não ser Cristo. E ele quer ter esse relacionamento firmado com Cristo. Você pode batizar, disse Filipe, se crer de todo o coração. Aí o eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água, e Filipe o batizou. Praticidade, simplicidade. Às vezes nós complicamos demais a nossa própria vida. Homens e mulheres que não conseguem tomar uma decisão simples. Homens e mulheres que não conseguem tomar decisões simples, demoram séculos para tomar decisões. Ah, que curso que eu vou fazer? Demora 10 anos para decidir. Ah, a gente vai mudar de casa? Demora mais 15 anos para decidir. São pessoas frágeis, que têm dificuldade de tomar decisão. Eu preciso mudar de emprego. Demora 10 anos para decidir se muda de emprego ou não. Mas quando você é cheio da presença do Espírito Santo, a convicção de Deus invade o seu coração. E aí você vai começando a tomar suas decisões com a certeza de que você está sendo guiado por Deus, direcionado por Deus. E você não precisa mais ficar mendigando a aceitação das pessoas. Você toma a decisão. Ah, vou viajar. Demora 15 anos para decidir uma viagem, para decidir o lugar que vai viajar. Eu vou batizar. Nossa, mas 15 anos. Está com 180 anos até lá. Porque nós vivemos um momento onde as pessoas são frágeis, inseguras, precisam de aceitação. Esses dias eu estava lendo uma reportagem que diz que pessoas entram em depressão quando postam uma foto e as pessoas não curtem a foto, porque precisam de aceitação. Fala: poxa, não curtiram a minha foto. Fica triste. Gente, a pessoa fica triste, chorando, com mimimi. E homem, 25 anos, 30 anos, 40 anos, mulheres, triste. Não sabemos tomar decisões nem nas coisas simples e nem nas coisas importantes. Ficamos perdidos. Ficamos perdidos. Esses dias eu vi um pastor, ele foi entregar uma profecia para um casal, aí ele olhou para o casal e falou: vocês são casados há quanto tempo? 8 anos. Vocês têm filho? Não. Aí o pastor olhou para o homem e falou: você é um covarde, nem coragem de ter um filho você tem. São questões, irmãos, que nós precisamos aprender a confiar em Jesus. Palavra de vida eterna. Palavra de vida eterna. Eu quero me desafiar em outros projetos. Busca a direção de Deus, ora e coragem. Vamos embora. Vamos fazer a casa de paz? Poxa, casa de paz, será que eu faço? Será que eu não faço? 3 anos para decidir a casa de paz. Até lá eu já vou estar com cabelo branco. É para a semana que vem. Para a semana que vem.
para decidir, até sexta-feira, dar os nomes, o endereço. Irmãos, eu tô usando aqui alguns exemplos que são muito práticos na nossa vida. São muito práticos. Decisões, eu lembro que quando eu decidi para o seminário, na época nunca ninguém tinha ido para o seminário ali naquela região de Mato Grosso, presbitério ali e tal. Há muito tempo tinha ido um rapaz, mas ele desistiu. Aí quando eu falei que eu ia para o seminário, todo mundo olhou, você não vai desistir que nem o outro lá não, né? Ficar longe da mãe e tal, aquela coisa, né? Não sabia fazer nada, hoje eu sei fazer tudo. E aí, irmãos, as pessoas questionam. Só que uma coisa que eu sempre fiz, antes de eu decidir para o seminário, eu não falei nada para ninguém. Nem para o meu melhor amigo, nem para minha mãe, nem para a namorada que eu tinha na época, nem para ninguém, zero. Aí, fui orar, fiz um propósito de oração de 6 meses, orei a Deus, só eu e Deus. Aí eu falei assim, olha, depois de 6 meses eu vou conversar com o pastor. E a resposta que o pastor dá, vai ser a resposta de Deus na minha vida. Cheguei lá, liguei para o pastor, na época ele não tinha WhatsApp, né? 2011, acho que nem, né, liguei e tal, não tinha WhatsApp ainda. 2010, na verdade. Liguei, falei assim, pastor, queria conversar com você. Ele falou, Pablo, estou na correria aqui, vem aqui em casa lá para as 11 horas. Tal. Aí, fui lá, 11 horas da noite. Cheguei lá, sentei com o pastor, falei, pastor, estou sentindo isso no coração, tal, não sei o quê. E aí ele falou, Pablo, isso é resposta de Deus. Porque faz tempo que eu tenho orado a Deus, que eu tenho desejo de enviar alguém para o seminário. E ali foi selado um projeto que nasceu no meu coração, que Deus colocou no meu coração. Eu não pedi opinião para ninguém. Fiquei, o que você acha que eu devo fazer? Para o seminário? Não, é eu e Deus e vamos embora. Aí saí do seminário, surgiu a proposta para ir para Valinhos ali e tal, conheci ninguém em Valinhos, nem sabia que Valinhos existia. Mas você vai para Valinhos, você não conhece ninguém, não tem família lá? Não, vamos embora. Orei. Vem para Piracicaba, cheguei em Piracicaba aqui, também não conheci ninguém. Primeiro culto que eu preguei, olhei para todo mundo, falei, gente, não conheço ninguém aqui. E vamos embora. E eu percebo, irmãos, na minha cabeça, era normal as pessoas tomarem decisão assim. Mas na medida que eu fui conhecendo, que eu fui vivendo, que eu fui amadurecendo, eu percebi que as pessoas têm uma dificuldade imensa para tomar decisão. Imensa. Demora 10 anos para tomar uma decisão na vida. E nós precisamos ser corajosos, confiar nesse Deus que tem a palavra da verdade, a palavra de vida eterna, confiar nesse Jesus que nos sustenta. Nós precisamos, irmãos, nós precisamos deixar de ser covarde, sermos homens, valentes. Romanos, capítulo 1, verso 16. Não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É a convicção do coração de um cristão de verdade. Ele crê em Jesus, ele acredita em Jesus, e ele é capaz de dizer com todas as forças, eu não me envergonho do Evangelho. O apóstolo Paulo chegou lá em Atenas, no meio daqueles filósofos, a maioria deles ali materialistas, não criam em muita coisa. O apóstolo Paulo chegou lá no meio, já falando de Jesus, falando do Evangelho e tal, e estou nem aí se esse povo vai gostar de mim ou não, eu estou pregando o Evangelho. E hoje nós morremos de vergonha. Tem gente que em pleno 2021 tem vergonha de dizer que é crente, tem vergonha de dizer que é cristão. Mas os verdadeiros cristãos dizem, eu não me envergonho do Evangelho. Na minha casa, a gente ora,
Vamos ter uma refeição na minha casa, a gente ora. Pode ser o cara mais ateu que tiver, pode ser quem for. Vai orar junto, não importa. Se quiser, só fecha o olho e fica quieto, mas na minha casa a gente ora. Essa convicção de quem não se envergonha do Evangelho. Porque você percebe, agora que está aí, né, esse monte de ideologia vindo sobre a nossa cabeça, feminismo, o gaysismo, LGBTQIA+. Você já viu esse pessoal falando? Você acha que eles têm vergonha? Você olha e fala assim, mas que ridículo esse negócio. Eles não têm vergonha, não. Falar sobre pronome neutro. Esses dias eu estava vendo uma menininha ensinar sobre pronome neutro, e eu olhando assim, e analisando a menina falar sobre pronome neutro, né? Que não fala mais ela e ele, é ele, é isso? Eu não aprendi nada, mas é ele, alguma coisa assim. E aí, a menina, falando sério, convicção, sangue no olho. Aí nós que é crente, dizemos que somos seguidores de Jesus, desse Jesus que não fica citando autores, mas ele diz que ele é um bando de covarde, medroso, medo de falar de Jesus, medo de falar do Evangelho, medo de nos posicionarmos, medo de perder uma amizade, medo de perder seguidor, um monte de medo. Um monte de medo. Que nós possamos aprender com o apóstolo Pedro, que nós possamos aprender com Filipe, que nós possamos aprender com o apóstolo Paulo. Não me envergonho do Evangelho, é poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus para transformar casamento, para transformar a sua vida familiar, para transformar a sua vida emocional, para transformar suas crises existencial, para transformar tudo em você e principalmente te dá a esperança da vida eterna, a certeza da vida eterna. É o Evangelho, poder de Deus para a nossa vida. E nós ficamos com medo de terminar namoro, de terminar noivado, que sabe que não vai levar a lugar nenhum. Medo, mas será? Sabe que não vai levar a lugar nenhum. Nós precisamos aprender a sermos completamente dependentes de Jesus. Dependente desse Deus. Esses dias eu estava ouvindo, e aqui para encerrar, um pastor falando, né, sobre hoje a tendência que as pessoas têm de fazer estratégias para crescimento de igreja e tudo mais. E aí fazem lá visão, missão, valores, e fazem um monte de... Vixe, não entendi nada aqui com essa letra miraculosa, hein? Que letrinha, hein? Gente, perdi o raciocínio aqui agora. Depois dessa letra, nada mais ficou na minha mente. Irmãos, falando sobre as estratégias, né? Um monte de coisas que as pessoas às vezes querem fazer e tal, para crescer a igreja. E aí nós começamos a confiar nessas estratégias, de modo que quando a igreja cresce, a gente acha que foi a nossa estratégia. E não foi o Evangelho, poder de Deus. É o Evangelho que converte o coração do pecador. É o Evangelho, é o Espírito Santo que traz a pessoa para a igreja. É o Espírito Santo que acrescenta as pessoas na igreja. Domingo agora nós teremos um batismo da Karina. Nós vamos fazer o recebimento de 8 pessoas e uma só vai batizar. Eu falei assim, não, vamos fazer um batismo, vamos fazer o almoço, vamos ficar lá todo mundo se confraternizando para batizar uma pessoa. Porque a palavra de Jesus diz que quando um pecador se arrepende e batiza, o céu entra em festa. Nós, irmãos, temos que vibrar com todas as vitórias que Jesus nos der. Fiquei muito feliz com a decisão desse casal, do Elton e da Karine, que resolveram se casar. É importante, decisão de cristão.
Importante isso. Irmãos, que nós possamos ser confiantes nas palavras de Jesus. E eu quero incentivar você, eu sei que você tem muitos desafios na sua vida, e cada um aqui tem um desafio diferente, cada um aqui tem um problema diferente, cada um aqui está lutando numa área diferente. Mas o que Jesus nos diz, que independente de qual seja a sua luta, nós precisamos fazer uma coisa, todos nós olhar para Jesus, todos nós confiarmos em Jesus, porque foi Ele que te escolheu, foi Ele que te chamou, e Ele vai cuidar de você e vai sustentar você. Confie em Jesus, não confie na sua força, não confie na sua estratégia, não confie no seu discernimento, não confie nas suas ferramentas, confie em Jesus, poder de Deus, Evangelho. Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Quem crê que Jesus é o Santo de Deus, dão glória a Deus. Dão glória a Deus mais forte, irmãos. Coloque-se de pé e vamos orar ao Senhor.